Olá pessoal, essa aula ela visa a gente explorar um pouco de exercícios sobre o tópico de equilíbrio ácido-base 2, que são as soluções tampão. Nós já vimos a aula teórica em sala de aula, e essa aula seria somente uma complementação da aula teórica. Bem, nessa primeira questão diz o seguinte: indique os tampões que podem ser produzidos a partir de substâncias derivadas do ácido carbônico, que tem a fórmula H2CO3. A gente sabe que para preparar um tampão, a gente une uma solução de um ácido fraco com uma solução da sua respectiva base conjugada, isso se for um tampão ácido, ou uma solução de uma base fraca com a solução de uma respectiva ácido conjugado, se for um tampão básico. Neste caso, nesta questão, temos uma solução ácida, uma solução tampão de um ácido. Então, eu vou unir uma solução de um ácido carbônico com a sua respectiva base conjugada. Para a gente descobrir os tampões que podem ser produzidos a partir de uma espécie ácida, a gente escreve as etapas de ionização deste ácido. Nesse caso, como o ácido carbônico ele é diprótico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, então ele ioniza em 2 etapas. E assim a gente pode produzir até 2 tampões diferentes usando derivados deste ácido. Então, na primeira etapa, o ácido carbônico ioniza, libera o primeiro próton e o bicarbonato. Então, se eu unir uma solução de ácido carbônico com a solução de bicarbonato, eu terei o primeiro tampão, que é o tampão ácido carbônico bicarbonato. Como a gente sabe que o bicarbonato é um ânion, e a gente não compra ânions nem cátions, não existem comercialmente disponível, então, para eu preparar esse tampão, eu preciso usar um sal que contenha o ânion bicarbonato. Nesse caso, o sal mais comum é o bicarbonato de sódio, mas poderia ser, por exemplo, o bicarbonato de potássio. E aí eu posso preparar esse tampão unindo uma solução de ácido carbônico com a solução de bicarbonato. E essa é a representação, a forma de representar esse tampão: ácido barra base do tampão. Continuando a ionização desse ácido, nós temos a segunda etapa de ionização. Então, o bicarbonato ele ioniza, liberando o segundo próton e o carbonato. Essa é a segunda etapa de ionização. E aí nós temos a produção do segundo tampão, que é o tampão bicarbonato-carbonato, ácido e base conjugada. Então, se a gente for usar os sais comercialmente disponíveis, nós podemos preparar esse tampão usando uma solução de bicarbonato de sódio com uma solução de carbonato de sódio. E aí nós temos a preparação desses tampões que são derivados do ácido carbônico, certo? Numa segunda questão, também usando o exemplo desse tampão do bicarbonato-carbonato, temos o seguinte: qual o pH da solução tampão na condição abaixo? Que condição é essa? É o tampão bicarbonato-carbonato, sabendo que as concentrações do ácido da base do tampão são 0,25 molar e 0,5 molar, respectivamente. Então, nesse caso, eu tenho o tampão bicarbonato-carbonato. Esse tampão a gente já viu que eles só existem na segunda etapa de ionização do ácido carbônico, é um tampão da segunda etapa de ionização do ácido carbônico. Então, o bicarbonato é a forma ácida desse tampão, é o constituinte ácido, enquanto que o carbonato é o constituinte básico. Então, pelo enunciado, a concentração do ácido é 0,25 molar e a concentração da base desse tampão é 0,5 molar. Então, nesse caso, como eu estou perguntando o pH dessa solução, eu vou ser obrigado a usar a equação de Hentzel-Hasselbalch para tampões ácidos. Então, a equação de Hentzel-Hasselbalch é pH igual pKa(x). Esse x, por quê? Porque é derivado de um ácido poliprótico, no caso diprótico, mais log da concentração da base sobre o ácido. Só preste atenção que a concentração molar da base do tampão fica em cima e a do ácido fica embaixo, isso respeitando a equação de Hentzel-Hasselbalch. Então, substituindo os dados na equação, temos que o pH vai ser igual pKa2. Por que 2? Porque esse tampão ele só existe na segunda etapa de ionização do ácido carbônico
Então, a segunda etapa de ionização, eu vou usar a segunda constante de ionização, né, para fazer esses cálculos. Então, vou usar o Ka2, certo? Então, pH vai ser igual ao pKa2 mais log da concentração de 0,5 sobre 0,25. Como eu não sei qual é o valor de pKa2, porque foi fornecido como dado somente o valor de Ka2, e Ka e pK são coisas diferentes, né? Só relembrando. Então, vou calcular primeiro pKa2. Então, pKa2 é igual a menos log do Ka2. Uma fórmula bem simples, né? Então, pKa2 é o menos log de 4,69 vezes 10 a menos 11. Calculando isso na nossa calculadora científica, nós vamos encontrar que o pKa2 é 10,33. Jogando esse valor na equação, temos que o pH é igual a 10,33 mais log de 2. Né? Calculando log de 2 na calculadora, temos que o pH nessas condições será 10,33 mais 0,3, ou pH será igual a 10,63. Então, se eu preparar esse tampão nestas condições, usando essas concentrações desses constituintes, o pH final dessa solução será igual a 10,63. Então, só relembrando como a concentração molar dos constituintes são diferentes, né? A gente sabe que a gente está preparando nessas condições um tampão assimétrico, certo? E aí, nesse caso, a concentração da base é maior do que a do ácido. Então, esse tampão, ele tampona de forma mais eficiente se eu jogar ácidos sobre ele, né? Porque eu tenho mais base para atenuar o efeito do ácido, né? Na terceira questão, temos o mesmo tampão, só que sabendo que as concentrações do bicarbonato e do carbonato são iguais a 0,5 molar. Nesse caso, tanto o bicarbonato quanto o carbonato, ou seja, tanto o ácido do tampão quanto a base do tampão, tem as mesmas concentrações neste tampão. Então, nesse caso, eu posso dizer que esse é um tampão simétrico, né? As concentrações dos constituintes são iguais, então isso origina um tampão simétrico. E esse é o melhor tampão que existe, né? O tampão mais eficiente, porque ele tampona de forma eficiente ácidos e bases que são jogadas sobre ele, né, de forma igual, né? Então, se a gente aplicar a equação de Henry-Hasselbalch para calcular esse pH, temos o seguinte: pH é igual a pKx mais log da concentração da base sobre o ácido. Nesse caso, de novo, como esse tampão só existe na segunda etapa de ionização do ácido carbônico, então pKx será igual a pK2, né? E como as concentrações são iguais, né, 0,5 molar, 0,5 molar, essa razão vai dar 1 e log de 1 vai ser 0. Então, eu vou anular o termo logarítmico da expressão de Henry-Hasselbalch e no final eu vou ter com que o pH vai ser igual ao próprio pKa, né, do tampão. Então, no final, o pH vai ser igual a 10,33, que é o próprio pKa2 do tampão. Então, quando isso acontecer, a gente diz que o tampão está na máxima capacidade tamponante. Então, todo tampão simétrico está na sua máxima capacidade tamponante, ou seja, MCT. Por quê? Porque ele tampona de forma eficiente tanto ácidos quanto bases que são jogadas sobre ele, certo? Na quarta questão, ela pede para calcular a razão molar. A razão molar é um parâmetro essencial para ajudar o analista a preparar esses tampões no laboratório, né? Então, o enunciado diz o seguinte: se você vai preparar uma solução tampão de bicarbonato-carbonato em pH 9,8, qual deverá ser a razão molar entre os constituintes deste tampão? Então, foi definido que o tampão é o bicarbonato-carbonato e também foi definido que o pH é 9,8. Então, eu vou aplicar a equação de Henry-Hasselbalch para calcular a razão molar. Lembrando que a razão molar, nesse caso, ele respeita a expressão da equação de Henry-Hasselbalch. Então, a equação vai ser pH igual a pK2 mais log da concentração da base sobre o ácido. Então, se essa é a expressão, se essa é a razão que dá a expressão de Henry-Hasselbalch, então a razão molar será igual a concentração de carbonato em cima sobre a concentração de bicarbonato.
E o enunciado nos pede para calcular justamente essa razão molar, ou seja, essa razão de carbonato e bicarbonato, certo? Então, se o pH que eu devo preparar é 9,8, o pK2 eu já calculei, é 10,33. Então, qual é o log desta razão molar? Então, a química encerrou por aqui. Agora é só matemática, né? Substituindo os valores, né? Fazendo cálculos e resolvendo essa expressão logarítmica, né? Que tem base 10, então 10 elevado a menos 0,53, eu vou calcular a razão molar, né? De carbonato sobre bicarbonato, mais uma vez repetindo que respeitando a expressão da equação de Hensel-Hesselbeck, né? E essa razão molar de carbonato sobre bicarbonato vai ser igual a 0,295. Bem, o que é que isso nos diz? Isso nos diz o seguinte, que se eu vou preparar esse tampão bicarbonato-carbonato em pH 9,8, eu tenho que respeitar que a concentração dos constituintes carbonato sobre bicarbonato tem que dar um valor matemático igual a 0,295, certo? Então, essa é a condição matemática para eu calcular, para eu preparar na prática esse tampão, né, em pH 9,8. Porque se o pH muda, a razão molar, o valor da razão molar também vai mudar, certo? Então, isso é um direcionamento para o analista preparar esse tampão. Isso vai ficar mais claro na próxima questão, né? Na quinta questão, nós temos o seguinte. Sabendo que a razão molar entre os constituintes do tampão bicarbonato-carbonato em pH 9,8 é igual a 0,295, ou seja, a gente calculou isso na questão anterior, qual deverá ser a concentração molar do bicarbonato se a do carbonato for fixada em 0,25 molar neste tampão? Então, eu já tenho algumas definições, né? Eu já tenho a definição do tampão, bicarbonato-carbonato, eu já tenho a definição do pH desse tampão, que deve ser 9,8. Eu já calculei previamente a razão molar desse tampão nessa condição e deu 0,295. Eu já estipulei que eu vou preparar esse tampão sabendo que a concentração do carbonato é 0,25 molar. Então, o que eu quero descobrir é, se a concentração do carbonato é 0,25 molar, qual deve ser a concentração do bicarbonato nestas condições? Bem, então, se eu já tenho a razão molar calculada, então carbonato sobre bicarbonato deu 0,295, isso respeitando a expressão de Hensel-Hesselbeck, mais uma vez digo e repito que isso é essencial a gente seguir, né? Então, se a concentração de carbonato é 0,25, a razão molar é 0,295, que eu almejo calcular é a concentração de bicarbonato. Fazendo meio por os extremos, eu tenho que a concentração de bicarbonato é 0,85 molar. Então, o que é que isso nos diz? Isso nos diz o seguinte, para eu preparar esta solução, né, eu tenho que garantir que a concentração de bicarbonato no meio seja 0,85 molar e garantir que a concentração de carbonato no meio seja 0,25 molar. Se eu respeitar isso, no final da preparação dessa solução, o pH deste tampão será igual a 9,8. Então, é assim que o analista pode preparar esses tampões sem a necessidade real de usar um pHmetro para monitorar o pH. Se ele não tiver um pHmetro, ele não vai ficar impedido de preparar o tampão. Ele pode preparar usando só cálculos matemáticos e químicos, que é o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, certo? Se ele respeitar isso, no final a solução dele estará com pH 9,8 ou um valor extremamente próximo a 9,8, certo? Isso se ele respeitar todos os parâmetros analíticos de preparação de soluções em geral, certo? Então, a aula de exercícios de tampão que eu gostaria de mostrar a vocês encerra por aqui. Então, exercícios, eu mostrei os tipos de exercícios mais importantes para a gente trabalhar com tampão, que vocês precisam aprender definitivamente, principalmente para quem vai para a parte laboratorial, né, precisa aprender a fazer esses cálculos, entender esses cálculos, né? E eu exemplifiquei com um tampão que a gente usa bastante no laboratório, que é o tampão bicarbonato-carbonato, certo? Então, eu estou encerrando essa aula por aqui. Até as próximas aulas. Até mais.